Bloco 43. Globalização e fluxos econômicos. Aula 1. Globalização. Hoje a gente vai falar sobre globalização. Primeiro, vamos entender o que é globalização. A globalização é basicamente o processo de integração entre países. Mas não é só economia, não. É política, cultura, tecnologia. Tudo se conecta. Ela acontece por causa dos avanços nos transportes, nas comunicações e na tecnologia da informação. Ou seja, hoje, uma informação, um produto ou até uma ideia pode atravessar o mundo em segundos. Agora, vamos ver um pouco da história. A globalização não começou ontem. A gente já tinha indícios lá nas grandes navegações, entre os séculos XV e XVII, quando os europeus começaram a explorar o mundo e criar rotas comerciais. Depois veio a Revolução Industrial, lá nos séculos XVIII e XIX, que acelerou ainda mais tudo. E mais recentemente, a Terceira Revolução Industrial, no século XX, com a tecnologia e a internet, fez o processo de globalização explodir. A globalização tem algumas fases bem interessantes. Globalização arcaica. Até o século XV, quando existiam rotas de comércio entre civilizações antigas, como a famosa Rota da Seda. Globalização moderna. Entre os séculos XV e XIX, com o comércio internacional crescendo e as navegações se expandindo. Globalização contemporânea, século XX, até hoje, marcada pelo fluxo intenso de economia, cultura e tecnologia, principalmente com a internet e redes sociais. E quais são as características principais dessa globalização contemporânea? Tem 4 que são essenciais. Integração econômica. Mais comércio internacional e investimentos entre países. Integração cultural. Compartilhamento de hábitos, músicas, filmes, culinária. Tudo circula. Crítica. Criação de blocos econômicos e participação em organizações internacionais. Integração tecnológica. Avanços na comunicação, internet e transporte. Mas, como tudo na vida, a globalização tem lado bom e lado ruim. Entre as vantagens, podemos destacar mais acesso a produtos e culturas diferentes, crescimento econômico e geração de empregos, avanços tecnológicos e científicos. Agora, entre as desvantagens, desigualdade social e econômica entre países, perda de identidade cultural local, exploração de mão de obra barata e impactos no meio ambiente. A globalização está em tudo ao nosso redor, e entender ela ajuda a interpretar melhor o mundo de hoje. Aula 2. A globalização e seus fluxos, reforços. Hoje a nossa aula vai ser sobre globalização e seus fluxos. Bom, para começar, o que é globalização? Podemos pensar nela como um processo de integração mundial, ou seja, é quando diferentes regiões do planeta começam a se conectar de várias formas, na economia, na cultura, na política e até no cotidiano das pessoas. E essa conexão acontece através dos fluxos de mercadorias, de capitais, de informações e de pessoas. Agora vamos dar uma olhada nesses fluxos com mais calma. Primeiro, temos o fluxo de mercadorias. Sabe quando você compra um celular ou uma roupa que veio de outro país? Pois é, isso é globalização em ação. O comércio internacional permite que produtos circulem pelo mundo inteiro. Depois, vem o fluxo de capitais. Aqui a gente está falando de dinheiro, e muito dinheiro. Empresas investem em outros países, compram ações,
fazem transações internacionais. É o famoso capital especulativo, que pode gerar riqueza, mas também causar instabilidade econômica. Outro fluxo super importante é o fluxo de pessoas. Migrantes, refugiados, turistas, estudantes, todo mundo que se desloca de um país para outro. E esse movimento muda não só a economia, mas também a cultura e a dinâmica social dos lugares. E não podemos esquecer do fluxo de informações. Graças à internet e às redes sociais, a informação circula na velocidade da luz. Notícias, música, filmes, memes, tudo isso atravessa fronteiras quase sem barreiras. Agora, um detalhe interessante. A globalização não começou ontem. Ela tem raízes lá nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações. Depois, cada revolução industrial acelerou o processo, com transporte e comunicação mais rápidos. E, claro, o avanço da tecnologia de informação e a economia neoliberal nas últimas décadas deram aquele boom na globalização que a gente conhece hoje. E quem são os protagonistas desse processo? Temos as empresas transnacionais, que produzem e vendem em vários países, os organismos internacionais e blocos econômicos, que regulam o comércio, e os estados nacionais, que muitas vezes têm que se adaptar às regras do mercado global. Mas nem tudo são flores. A globalização traz vantagens, como mais circulação de produtos, inovação tecnológica e acesso rápido à informação. Mas também tem desvantagens, como desigualdade social e econômica, exploração de mão de obra e impactos ambientais. E a cultura local às vezes sofre uma homogeneização, perdendo um pouco da sua identidade. No caso do Brasil, a globalização ganhou força principalmente a partir dos anos 1990, com abertura econômica e privatizações. Mas atenção, nem todas as regiões participam da mesma forma. Enquanto algumas crescem rápido, outras ficam mais isoladas, criando desigualdade regional. Agora você já tem uma boa visão sobre globalização e seus fluxos, prontos para analisar situações do dia a dia do Brasil e do mundo. Aula 3. Globalização e os fluxos econômicos mundiais. Reforçom. Hoje vamos falar sobre um tema super importante: globalização e os fluxos econômicos mundiais. O que é globalização? A globalização nada mais é do que um processo de integração entre países, seja na economia, na cultura ou na sociedade. E o que facilitou tudo isso? Avanços tecnológicos nos transportes e na comunicação. Ou seja, hoje em dia, produtos, pessoas e informações circulam muito mais rápido e muito mais longe do que antes. Fluxos econômicos mundiais. Primeiro, temos o fluxo de mercadorias. Com transportes modernos e comunicação rápida, os produtos das grandes empresas circulam pelo mundo todo. Pense, por exemplo, em um celular. Ele pode ter peças feitas na China, montado nos Estados Unidos e vendido aqui no Brasil. Fascinante, né? Depois, temos o fluxo de capitais. As empresas transnacionais investem em diferentes países, buscando locais com custos mais baixos ou incentivos fiscais. Isso influencia bastante a economia mundial e mostra como estamos interconectados. Também existe o fluxo de pessoas. Melhores transportes e oportunidades de trabalho fazem com que muita gente migre de um país para outro em busca de uma vida melhor. E não podemos esquecer o fluxo de informações. Com a internet e as redes de comunicação, notícias, dados e tendências circulam em tempo real, conectando mercados e pessoas em qualquer lugar do planeta. Características da globalização econômica.
Vamos destacar alguns pontos importantes. Os mercados estão cada vez mais integrados, com blocos econômicos e menos barreiras comerciais. Surgiram novas formas de produção e o que chamamos de capitalismo financeiro. Cresceram as empresas transnacionais e as chamadas cadeias produtivas globais. Houve aumento do fluxo de capitais, serviços e mercadorias pelo mundo. E em muitos países, o Estado começou a participar menos da economia, com políticas neoliberais. Vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, podemos citar: a economia mundial está mais integrada. Produtos e serviços circulam com muito mais facilidade. E a produção e tecnologia se dinamizam. Entre as desvantagens, as desigualdades socioeconômicas aumentam. O meio ambiente sofre com a exploração excessiva de recursos. E em alguns lugares, a mão de obra é explorada devido aos baixos custos. Conclusão: a globalização e os fluxos econômicos mundiais mudaram a forma como o mundo funciona. Entender esses processos nos ajuda a compreender melhor a economia, a sociedade e até os impactos ambientais que enfrentamos hoje. Aula 4. Os fluxos financeiros, o capital sem pátria. Hoje vamos conversar sobre os fluxos financeiros e o capital sem pátria. Vamos entender o que isso significa e como influencia a economia global. Primeiro, o que são fluxos financeiros? Basicamente, são movimentações de dinheiro entre países. Mas não é qualquer tipo de dinheiro. Estamos falando de grandes transações como compra e venda de ações, títulos e moedas. E o mais interessante, essas transferências acontecem muito rápido, graças à tecnologia e à internet. Hoje em dia, bilhões de dólares podem circular em apenas um dia pelo mundo. Agora, vocês já ouviram falar em capital sem pátria? Esse é um conceito bem curioso. Ele se refere a dinheiro que não está preso a nenhum país específico. Ou seja, ele circula pelo mundo procurando onde pode render mais, sem se importar com fronteiras nacionais. E isso tem grandes impactos nos países que recebem esse capital, tanto positivos quanto negativos. E é aí que entra a globalização. A globalização facilita a circulação de capitais, mercadorias e informações, conectando as economias de todo o mundo. Isso é bom porque pode gerar crescimento econômico, mas também pode trazer problemas como desigualdades e vulnerabilidade a crises externas. Então, quais são os desafios para os países que recebem esse capital? Bem, ele pode impulsionar a economia local, trazendo investimentos e empregos, mas também pode gerar dependência econômica e volatilidade financeira, porque esse dinheiro pode entrar e sair do país muito rápido. Por isso é fundamental que os governos criem políticas eficazes para gerenciar esses fluxos e proteger a economia. Para a gente fixar bem, lembrem-se dessas palavras-chave: fluxos financeiros, capital sem pátria, globalização e investimentos estrangeiros. Esses termos aparecem muito em questões de Enem e concursos, então vale a pena estar atento. E para fechar, pensem comigo. A economia mundial está cada vez mais interligada. O dinheiro não tem fronteiras, e a forma como ele circula impacta diretamente o nosso dia a dia, desde o preço de produtos até oportunidades de emprego. Então, da próxima vez que ouvirem falar em capital sem pátria, vocês vão lembrar: é dinheiro global, rápido e sem fronteiras, e que precisa ser muito bem administrado pelos países que o recebem. Aula 20. Capital sem pátria. Reforçom. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para entender o mundo em que a gente vive: o capital sem pátria
uma ideia desenvolvida pelo economista François Chesnais. Mas o que significa isso, afinal? Bom, Chesnais explica que, com a globalização, o capital deixou de estar preso a um único país. Ele passou a circular pelo mundo de forma livre, sem fronteiras fixas, sem uma pátria definida. E como isso acontece na prática? A gente vê, por exemplo, com as empresas transnacionais e os grandes grupos financeiros. Eles podem produzir em um país, pagar impostos em outro e vender para o mundo inteiro. Tudo isso em busca de reduzir custos e aumentar os lucros. Agora, reparem bem, nesse cenário, os estados nacionais ficam mais frágeis. Por quê? Porque as decisões econômicas já não estão mais totalmente nas mãos dos governos. Muitos precisam adaptar suas políticas fiscais, monetárias e regulatórias para agradar ou atrair esse capital global. Isso gera algumas consequências importantes. De um lado, temos uma concentração enorme de poder nas mãos de grandes corporações e investidores. De outro, crescem as desigualdades sociais e regionais, já que os interesses locais ou nacionais ficam em segundo plano. Então, quando Chesnais fala em capital sem pátria, ele está mostrando justamente isso. Um capital que não tem compromisso duradouro com nenhum país específico, mas que segue apenas a lógica da acumulação e do lucro. E essa reflexão é fundamental para a gente pensar em temas como soberania dos estados, democracia e justiça social no mundo globalizado. Então, resumindo, no capitalismo atual, o dinheiro e as empresas se movem sem fronteiras, mas os problemas e desigualdades ficam cada vez mais visíveis em cada país.